3 pontos para sair do Z4. Rodada ajuda e o Vasco agora depende somente dos seus esforços. Vamos falar também sobre... Tem dúvida no time para enfrentar o Botafogo. Tem jogador titular que sentiu aí, pode ser uma dúvida. E uma duvidazinha no ataque, além de uma mudança que é boa para o gigante da colina. Também vamos falar sobre a preparação. O Vasco está se preparando para um possível envio do potencial construtivo de São Januário para a Câmara de Vereadores. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentário Vascaíno. Então, salve a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas para você que não é novidade ser campeão internacional nem campeão da Libertadores, né? A gente já sabe o que é ser isso, né? Tamo junto, aquele abraço. A você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco tá aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos trazer as informações do Vasco da Gama, vamos falar aí de... Olha, teve resultado importante na rodada para o gigante. O Campeonato Brasileiro da Série A já começou a 32ª rodada, mas antes de falar sobre isso, tivemos hoje o time do Vasco fazendo um clássico, né, contra a equipe do Botafogo e no NBB, né, na verdade. E o Vasco saiu aí vitorioso contra a equipe do Botafogo, você está vendo aí na frente, né, na tela. O Vasco venceu por 79-62 a equipe do Botafogo. Boa campanha, né? O Vasco que está na liderança, inclusive, nesse momento. Vem fazendo bons jogos. O primeiro jogo não conseguiu vencer, mas o Vasco parece que engatou a sequência de bons resultados e venceu a equipe do Botafogo. Tomara que seja a mesma coisa na segunda-feira em São Januário, né? Contra a equipe do Botafogo dentro de campo. Mas o Vasco conseguiu essa grande vitória aí no NBB. Falando de futebol, a rodada já começou e começou com esse resultado maravilhoso. Grêmio 1, Bahia 0. Gol de Luizito Soares. Gol importante, porque se o Vasco vence o Botafogo, o Vasco está fora da zona de rebaixamento, independente dos resultados de Cruzeiro Internacional, independente dos resultados de Santos contra a equipe do Cuiabá. O Vasco, nesta rodada, 3 resultados importavam, né? Então, mais do que nunca, o Vasco tem que jogar sério o clássico contra a equipe do Botafogo. Para o Botafogo vai ser complicado, porque o Botafogo está acompanhando agora o Palmeiras. Nesse momento, o Palmeiras vai vencendo, no momento que eu estou gravando aqui, vai começando o segundo tempo agora. E esse resultado foi muito importante para o Vasco. 3 pontos tira o gigante da colina da zona de rebaixamento. Para esse jogo contra a equipe do Botafogo, o Vasco deve manter a base titular que enfrentou a equipe do Cuiabá. Léo Jardim, Medel, Maicon, Piton, Zé Gabriel, Prachedes, Paulinho, Gabriel Peck, muito provavelmente Eric Marcos deve continuar. E aí tem algumas mudanças. Não mudanças, uma é normal, Verrete voltando ao time titular. A outra é a situação de Paulo Henrique. Paulo Henrique levou uma pancada no jogo, né? Caiu feio, vocês lembram, né? Contra o Pita naquele lance. Sentiu um pouquinho e está sendo avaliado. Obviamente que não dá aqui para falar, olha, Paulo Henrique vai jogar ou não vai jogar, porque essa questão de avaliação de lesão, ela acontece dia após dia. O cara pode estar mal ontem, mas hoje o cara pode acordar bem, olha, o exame tá dando bem aqui, dá para jogar. Então, Paulo Henrique, bota um asterisco nele aí no time titular, por causa dessas dores que ele sentiu. Inclusive, sai do jogo com essas dores. Algumas pessoas que estavam ali próximas disseram que ele tá um pouquinho manquitolando e tudo mais. Então, tá sendo avaliado. O Vasco tá treinando normalmente, mas não tá divulgando nada. Tá correto. Ramon Dias pediu que o time dê a vida em campo. E será assim. Será assim. O Vasco está a 3 pontos para poder sair da zona de rebaixamento. E nesse momento é total concentração nessas últimas rodadas. O Vasco precisa brigar nas últimas rodadas. Essa é a ideia do Vasco, essa é a ideia do Ramon Dias, essa é a ideia dos nossos comandantes aí e dos nossos jogadores. Lutar até o fim. Hoje, inclusive, alguns jogadores do Vasco que tiveram
no Maracanã, né? O Medel que já jogou no Boca Juniors, levou aí o Puma, o Luca Orelhano e o Seba Ferreira para assistirem a final da Copa Libertadores. Mas enfim, o Vasco tá de olho, treina neste domingo aí deve haver as definições, principalmente sobre Rossi, Marlon Gomes praticamente fora, situação de Paulo Henrique, enfim, esses jogadores serão todos avaliados aí para o jogo contra a equipe do Botafogo. Jogo importante. Do lado do Botafogo vai ter cria da base jogando, né? Danilo Barbosa deve ser titular. Eles não devem ter o Adrielson, não terão o Adrielson, não terão o Vitor Cuesta e não terão o Marlon Freitas, né? Então os substitutos deles devem ser o Bastos, o Sampaio e o Danilo Barbosa deve entrar. Ainda tem o JP Galvão, né? Eu não lembro se ele está machucado ou se ele ainda está jogando lá pela equipe do Botafogo, que também é um cria da base do Vasco. Olha, o Vasco está de olho em uma situação muito importante. Essa interessa a torcida. Sobre o potencial construtivo de São Januário. Eu já falei algumas vezes aqui com vocês que o Eduardo Paz jurou que na próxima semana sairia. E o Vasco está de olho, porque o Vasco já tem acerto para a venda desse potencial construtivo, já tem muitos interessados. E acredito e digo uma coisa a vocês. Isso é muito, muito, muito importante. Muito importante. Hoje, o Vasco precisa dessa reforma. Os bastidores do Vasco já estão atentos, inclusive algumas pessoas pressionando também o Eduardo Paes. Para quê? Para que a reforma de São Januário saia. Hoje é uma força-tarefa do Associativo do Vasco trabalhar nessa questão de reforma de São Januário. Não estou falando aqui sobre política não, gente, pelo amor de Deus. Sobre reforma de São Januário. Hoje é visto como importante. Também como os candidatos, o próprio Levenciano, o próprio Pedrinho, olham a reforma de São Januário como importante hoje. Pedrinho, inclusive, abraçou o projeto do nosso São Januário, né, da galera que fez o projeto para toda a requalificação, revitalização não só de São Januário, do complexo de São Januário, da barreira e tudo mais. Enfim, é importantíssimo. E o Vasco está de olho essa semana e uma expectativa muito grande, porque já tem alguns acertos, algumas empresas interessadas, mas já disse aí que já há um acerto para essa venda do potencial construtivo. E aí sim dá o pontapé inicial na possível reforma de São Januário logo após o final do Campeonato Brasileiro. Tomara que isso aconteça, né? Se for um sonho, não me acorde. Isso aconteça porque é o que eu mais espero nos últimos anos do Vasco. Além de títulos, obviamente, é a reforma de São Januário. E só dizer uma coisa, eu vi que teve a ex-presidente do Vasco aí falando, o Cano saiu daqui e tudo mais, e aí ninguém fala disso. Só vou lembrar esse ex-presidente que se o Cano jogou no Vasco e o Cano tá hoje no Fluminense, é graças à torcida do Vasco, em especial ao campista, que é um dos caras que iniciou também esse projeto de Vasco aqui no YouTube, que foi lá e garimpou esse jogador. Porque vocês iam trazer outro jogador, não era o Cano. Agora quer contar de galo, dizer que trouxe o Cano? Quem trouxe o Cano foi a torcida, meu irmão. Você fez foi nada. Se eu fosse você, eu tinha vergonha de aparecer para falar de Vasco. É um recado que eu dou aqui, porque tem muita gente que se esquece das coisas que fazem, né? Acham que os outros estão errados, que eles também não estão não, né? Tá bom, tá certo. Tamo junto, até a próxima. Saudações vascaínas e valeu!